Fala galera, beleza? Sou Arthur Andres. Estou aqui para lhe ensinar uma introdução de química que pode cair na sua escola, meu amigo. E está caindo na minha. E bom, como você pode ver, é um assunto um pouco extenso. Não extenso, ou falo extenso no sentido de que é como se fosse história. É parecida, essa introdução de química é parecida com uma aula de história. Se você gosta, bem-vindo a esse vídeo. Agora, se você não gosta, você vai ter que aprender, porque provavelmente isso vai cair na sua prova. Então, é isso aí. Primeiramente, vamos ter uma introdução de química. O que é química? A gente ouve tanto esse nome, alguns têm medo, outros só têm uma curiosidade. Química, a gente pode definir aqui como um estudo da composição das matérias, ou seja, do que eu sou composto, do que essa minha blusa é composta, do que você é composto. É isso que um dos estudos da química que ela desenvolve. A outra é de como fazer transformações de substâncias. Isso que a gente vê muito em reações químicas, aquelas coisas que muita criança quer ver de cientista maluco, da coisa explodindo. São reações químicas envolvendo substâncias químicas. E se você acha que a química é um estudo que começou há alguns séculos atrás, na Europa ou algo assim, meu amigo, você está bem errado, na real. Química, ela começou lá nos ancestrais, né? Naquela época que o homem era parecido com um macaco, essas coisas. Então, na idade, na pré-história, mais ou menos por aí, não sou muito bom com essas definições, mas lá nesse tempo do povo ancestral, a gente tinha a primeira transformação química, a primeira reação química. Aí você deve pensar, pô, os caras eram um gênio. Qual era essa primeira reação química inovadora dos caras? Era respirar. Sim, respirar é algo simples, básico que nós, como seres vivos, precisamos e fazemos todos os dias. Só que, na realidade, respirar ele envolve um processo químico, onde você inspira e pega oxigênio e expira, liberando gás carbônico. Então, de certa forma, sim, isso é uma reação química. Só que, então, a segunda reação química, entre aspas, primeira, que a gente pode considerar, é o surgimento do fogo. Como é que ele surgiu? O fogo, ele surgiu primeiramente com observação. A química, ela é um grande estudo de observação que a gente faz no nosso cotidiano. A gente observa e vê uma aplicação. Da mesma forma foi aqui. O fogo ele surgiu dos primeiros humanos vendo os galhos se chocarem e vendo que saiu uma faísca estranha. E quando tinha uma tempestade ou caiu um raio em uma árvore, pô, eles viam que pegava fogo. E esse fogo atentou muito eles. Então eles viram com esse atrito entre as madeiras, tentaram replicar com impacto de pedra. E foi assim que surgiu o fogo. A primeira, segunda, né, reação química que os seres humanos conseguiram desenvolver. Isso é algo muito interessante que a gente pode considerar como o começo da química. Como é que ela vai evoluindo? Os seres humanos, só para dizer, em uma grande parte da história, eles não sabiam a teoria. Tanto é que quando a gente for chegar no que eles acreditavam, é algo absurdo. Que a gente olha e fala, pô, irmão, como é que Aristóteles acreditava em umas coisas nada a ver? E era esse conhecimento limitado que eles tinham. Mas antes disso, bora para a prática que eles realizavam. Isso é algo de inteligência que eles faziam, não é? Os metais. Como é que os seres humanos perceberam os metais? Eles estavam lá de boa, estavam num riozinho, aí falou, ei, esse metal aí tá muito brilhante. Pega aí. Aí eles pegavam esse metal não, essa pedra, que eles nem sabiam que era metal. Aí essa pedra tá muito brilhante. Bora tentar fazer alguma coisa, bora tacar no fogo.
Porque os caras não tinham nada para fazer, não tinha celular, tinha só que caçar, comer. Então, vamos ser mais científico aqui nessa parada. Então, foi com essa observação eles conseguiram descobrir os metais, que são coisas mais brilhantes que as pedras normais. O primeiro metal descoberto pelo homem foi o cobre, beleza? Então, o que que esse cobre era usado? O que que esses metais que os humanos descobriram, cobre, depois ouro, bronze, o que que eles eram usados? Eles foram usados para utensílios, ou seja, um colarzinho da hora, né? Pulseirinha de luxo, ou também para as armas, porque, querendo ou não, eles tinham que caçar, né? Então esses metais seriam favoráveis, deve existir essa palavra, ou eles se atacavam e precisavam dessas armas. O que a gente vê muito na história da humanidade, né, meu amigo? Enfim, uma sociedade aqui que é marcada pelas descobertas científicas envolvendo a química são os egípcios. Meu amigo, os egípcios, eles eram muito inteligentes, muito sabidos nessa área da química na prática. Por quê? Eles conseguiam fazer descoberta de corante. Os caras faziam múmia, irmão. Fazia múmia para tentar conservar o corpo da pessoa. Eles também descobriram a argila, né? O bronze, que é uma mistura de cobre e estanho, enfim, entre outras coisas. Então a gente já consegue ver que as sociedades, elas sabem muito bem a prática, mas a teoria já não era boa. Por exemplo, eles faziam uma mumificação porque acreditavam que o faraó ia ressuscitar, algo assim, então era para o corpinho dele estar bem preservado. A gente sabe que não é real, mas eram as crenças dele. A gente vai ver muito, por exemplo, em cidades como Alexandria, que tem uma grande união entre esses processos científicos que, por exemplo, os egípcios descobriram, depois as crenças das pessoas, né? E a teoria, que é o que a gente vai ver com um cara chamado Empédocles. Empédocles tem um cara de nome feio, né? Tipo, a mãe não gostava muito do filho, para chamar de Empédocles. Tá, brincadeiras à parte, porque é um cara de milhares de anos atrás, então o nome tá meio estranho. Mas esse cara, ele fez uma teoria mais bizonha que o nome. Qual era essa teoria? Que o universo era formado por 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Que nem aquele desenho lá do Avatar. Então, o cara assistia muito Avatar e acreditou até demais no desenho. Então, o cara acreditava fielmente que o universo era formado por água, fogo, terra e ar. E assim surgiu essa teoria. Olha que legal. Aí você pensa, Arthur, é só um doidão por aí, né? Tipo, o povo não vai acreditar. Tá errado, meu amigo. As pessoas acreditavam e até demais. Aristóteles, isso tá certo aqui. Aristóteles, ele foi um dos defensores dessa teoria e até aprimorou essa teoria, meu amigo. Você tem noção, um cara olhar e falar, isso é tão bom que eu vou melhorar, olha que coisa magnífica. E a gente pode ver esse desenho aqui, que é o que geralmente ilustra quando você vai pesquisar na internet sobre essa teoria dos 4 elementos na parte de Aristóteles. Por quê? Vou fazer uma representação do que seria, como os caras pensavam que era. Por exemplo, na visão de Aristóteles, além de todos os elementos serem formados pelos 4, toda a matéria ser formada por 4 elementos, esses elementos poderiam transformar um ao outro. Como assim, Arthur? Por exemplo, ar e água. De acordo com essa teoria, nessa ordem aqui, tá do lado, esses elementos têm uma característica em comum. Por exemplo, o ar e a água é úmido.
Esse é só um dos 4. Não vou citar todos, mas esse é um dos 4. Úmido. Tá, e o que essa característica quer dizer? Significa que já que a água e o ar têm a mesma característica, então, com uma lógica de um gênio, a água poderia se transformar no ar e o ar se transformar na água. Isso é algo inteligentíssimo. Então, o fogo e a terra, eles também partem de uma mesma característica, que de acordo com essa teoria é o seco. Então, se eu pegasse aqui, só vou escrever esses dois para vocês entenderem. Já que o fogo e a terra são secos, eu posso pegar a minha terra e transformar em fogo. Essa é a lógica. Além do mais, eles também tinham duas características aqui dessa teoria dos 4 elementos. Que é o quê? Acreditava-se no amor. O que é o amor? Não é o amor romântico que você tem. Não, cara. É uma coisa que está relacionada à vida. O que é essa vida? É o que a gente está vivendo agora, irmão. O que isso significa? Que para a pessoa estar viva, para algum ser vivo, ele deveria ter esses 4 elementos. Então, sim, de acordo com essa teoria, você tem algum fogo. Fogo. Beleza? Agora, quando você morre, é porque alguma coisa aconteceu? Por que você morreu, cara? Você morreu porque você perdeu um desses elementos. Então, ou você perdeu água, ar, terra ou fogo. Se você não tem esses elementos, você morre. Acabou aí. Era nisso que eles acreditavam. Não julgue eles, meu amigo. Porque existia muita mitologia. Eles pegavam essa mitologia, tinha essa teoria que você acabou de ver, que é uma coisa meio maluca. Tinha a parte prática dos egípcios, que pelo menos servia para alguma coisa. E depois de um tempo foi evoluindo. E no século XVII, mais ou menos, surgiu o que a gente conhece como latroquímica, desenvolvida por um pensador chamado Paracelso. O que é essa latroquímica, cara? Latroquímica, ela diz que o corpo humano ele é uma união harmoniosa entre os elementos químicos. Em resumo, você, eu, somos uma harmonia maravilhosa, esplêndida de elementos, todos no seu lugar, bonitinho, beleza? Aí olha que coisa mais linda. Então isso explicava coisas como doença. Por que tu tá doente, irmão? É porque veio alguma bactéria, algum vírus? Não. Isso daí nem existe. É por conta que você tá com uma falta de algum elemento químico, né? De alguma substância que está te causando esse mal, porque você é feito de uma harmonia disso. Então, se está faltando uma coisa, quebra essa harmonia. Então, você consegue ver que a ideia dessas pessoas era muito maluca. Esses caras tinham uma imaginação incrível. Só que aí que tá. A imaginação, ela nunca era testada. O cara só olhava e falava: pô, Aristóteles, a terra pode se transformar em fogo. Mano, tu é muito inteligente, irmão. Sabe muito. O cara tá muito sabudo. Só que pessoas como Boyle, Francis Bacon, os caras olharam e falavam: mano, deixa de ser burro. E eu quero testar essa parada. Então, foi aí, por esses pensadores, que surgiu o método científico. O que é o método científico? O método científico é uma forma de provar uma teoria como essa. Então, tá, o fogo se transforma na terra. Beleza, bora provar isso daí. Como a gente diz, o corpo humano é uma harmonia entre elementos. Beleza, vamos provar. E assim que surgiu o método científico. Agora, qual é a composição do método científico? Como é que se desenrolou o método científico? Como é que a humanidade viveu depois desse método científico? É isso que você vai ver
na próxima aula. Então inscreva-se, dê o seu like, comenta aí o que tu achou. Tu tá sabido ou não tá? Se você tirar uma nota, um dezão, meu amigo, comenta aí que eu vou ficar muito orgulhoso de você. Agora, se você tirou nota baixa, você tem que estudar mais, irmão. Mas você consegue, é só assistir minhas aulas que vai ficar chuchu, beleza? Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Você é uma pessoa fiel, maravilhosa. Um abraço.